estar ouvindo os louvores da banda Hebron aqui, né? Deus foi encaixando o clima, colocando um clima espiritual, né? Porque o culto tem que ser mesmo, tem que ter um clima espiritual, né? E Deus foi nos direcionando também até para outro tema nessa noite, né? Nós tinha trazido já algo preparado, mas não desfazendo do que a gente tem, porque é de Deus que eu tenho, né? Algo que o Senhor já tinha me dado há um tempo e eu tinha anotado já tudo, não desfazendo porque é de grande valor. Mas eu creio que para o momento, hoje, para nós aqui, para a situação, para a atual conjuntura, como dizem, né? Diz alguém, é bem propício nós meditarmos sobre algo importante que até o pastor estava falando, que muitos foram, através desta situação que estamos enfrentando, estão sendo direcionados a restaurar o seu altar da oração. Isso aí encaixou no que Deus já tinha colocado no meu coração aqui, né, para nós falarmos sobre a oração, não trazendo assim vamos dizer, esgotar o assunto, porque até porque não dá tempo para isso, né? Nós sabemos que as lives já têm um tempo limitado, e a gente também não quer ficar aqui uma noite inteira trazendo um estudo, e até o nosso alcance também, né? Não chega a grandeza que é o assunto oração. Nós não queríamos esgotar até por causa dessa questão também. Mas pelo que Deus já tem nos dado, isso que é importante na sua palavra, né? O que Ele tem nos dado é isso que nós devemos transmitir aos nossos irmãos com alegria, com um coração sincero. Eu quero ler com você a conhecida oração do Pai Nosso, né? Muitas vezes recitada, e não sem valor, é claro, né? Porque é o texto bíblico da palavra de Deus que está em Mateus capítulo 6, versículo 9. A oração dominical. Haja vista que Jesus passou a ensinar os seus discípulos a orar a partir de um momento de que eles sentiram necessidade disso. Em primeiro lugar, a Bíblia nos registra em outra passagem, em Lucas 11, por exemplo, versículo 3 ou 2, né? Os discípulos, tendo presenciado que João Batista, o precursor de Jesus, aquele que veio falando da vinda do Messias, né? Antes que ele chegasse e se manifestasse, João Batista veio pregando. E João Batista ajuntou muitos discípulos e batizava, por isso João Batista batizava no Jordão. E os discípulos de Jesus chegaram, ou melhor, foram ensinados, João ensinou os seus discípulos a prática da oração. E os discípulos de Jesus, então, né, que ele chamou os 12 seguidores de Jesus, sabendo disso, eles chegaram para Jesus um certo dia, que está registrado aqui em Mateus 6, e eles disseram: Senhor, João Batista ensinou os seus discípulos a orar, ensina-nos também a orar. Jesus ensinou-lhes a orar, mas ensinando-lhes a orar, ele passou para os discípulos também o significado, a importância, o porquê da oração. Ele passou para os discípulos a profundidade de que a oração, ela tem uma função, ela é o resultado de algo muito profundo na vida do ser humano. Ela é uma prática resultante de um sentimento. Não seria só uma prática resultante, uma prática de recitação de palavras, até decor, embora não seja errado, nós já temos decorado a oração do Pai Nosso, não é errado. Mas oração não era só isso.
Jesus, através das palavras que ele transmitiu para os discípulos, ele manifestou isso. E é o que nós vamos meditar, até porque eu preciso orar, você precisa orar, caro amigo, ouvinte. A igreja sabe disso e ora. Então a oração no Pai Nosso não é uma oração que todos os dias nós temos que recitar somente ela e dizer as suas palavras e pronto. É uma oração base, é uma oração modelo, é uma oração exemplo, é uma oração que nos leva a saber que oração tem componentes. Oração tem componentes, ela vem de critérios. E quando nós descobrimos isso, nós vemos que oração nos aproxima de Deus. Quando nós vemos as palavras que Jesus ensinou. Essa é só uma introdução. Agora nós vamos então à oração e nós vamos passar a transmitir aquilo que Deus tem nos dado de cada ponto, de cada tópico dessa oração. Primeiro, Jesus diz: portanto vós orareis assim. 2 pontos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui é a oração do Pai Nosso, conhecida. Muitos puderam junto comigo nessa live, quem sabe recitá-las junto, imediatamente com as palavras que eu pronunciei, que está escrita aqui em Mateus. Agora vejamos, caros ouvintes, caros irmãos, cada um dos versículos, às vezes uma palavra da oração nos traz um grande princípio, uma grande verdade. A primeira palavra, observe, da oração do Pai Nosso, é a palavra Pai. Filhos se acheguem a Ele. E a oração do Pai Nosso é uma oração, é uma prática de oração. Orar é um sentimento, é como que de um filho para estar perto do Pai. E aí vem à memória a minha infância, quando criança, que estava em casa lá. Meu pai chegava do quartel, sargento do quartel, naquele tempo cabo, soldado. Eu me lembro quando ele já era cabo do quartel, da brigada. E ele chegava do quartel lá, saía, parece que 6:30 da tarde naquela época, às vezes inverno, às vezes verão. Mas no verão, principalmente, nós estávamos já na porta, cuidando a hora que o pai estava chegando. E a gente enxergava uma meia quadra de distância da nossa casa quando vinha aquele brigadiano lá de bota, naquele tempo aquelas botas até quase o joelho, né? Que colote, o casquete que chamavam, né? E vinha que pelo caminhar era o papai que vinha vindo, era o pai, né? Eu era o mais velho, mas com 8, 9 anos de idade. E a gente empreendia aquela correria em direção ao encontro do Pai, né? Aquela euforia de o Pai estar chegando. O filho gosta de se aproximar do Pai. O filho tem prazer, principalmente naquela sua infância, tem aquela fase, né? Aquela fase da infância, é inesquecível. E aí o pai chegava, cumprimentava a gente, cumprimentava a mãe, ia sentar no sofá para descansar. E quem é que a gente ia correr para já puxar aquelas botas pesadas, né? Tudo fazendo alguma coisa para agradar, para estar perto, para chamar atenção. E às vezes, quem sabe até para estressar mais um pouco, porque já havia cansado. E agorizado em volta, ainda Deus livre. Mas o pai ali, a gente em volta, né?
O nosso Deus, não comparando com esse fato aí, mas o nosso Deus também tem prazer que os seus filhos o rodeiem, se aproximem dele, cheguem a ele, falem com ele, o chamem, o busquem, né? Por isso a palavra Pai está no início da oração de Jesus, e Jesus sendo Filho unigênito, diz a Bíblia, único gerado por Deus nessa terra, nós somos filhos adotivos pela fé em Jesus, aquele que crê. Mas Jesus sendo Filho, que podia dizer assim, olha, chamar Deus de Pai é só eu. Se ele te olhasse, se Jesus requeresse direitos nessa situação, ele ia dizer, olha, eu vou ensinar vocês, mas vocês assim, digam assim, Deus, digam assim, ó, Criador, Deus e Senhor, porque Pai mesmo, para chegar diante dele e dizer Pai, tem que ser eu, porque eu vim de lá, eu sou filho, eu fui gerado por ele, único. Mas Jesus não requeriu isso, até porque ele foi o que ele veio fazer na terra, foi unir a Deus a nossa vida e nos dar uma paternidade divina, nos revelar essa paternidade. Na oração do Pai Nosso está bem claro que Deus quer que aqueles que nele creem tenham com ele o reconhecimento dessa paternidade, que a nossa alma sem esse sentimento, essa proximidade, essa compreensão de Deus na terra, ela é órfã, ela não tem vida com Deus. Mas quando nós reconhecemos em Jesus Cristo que na fé nele fomos recebidos por Deus como filhos, como está escrito em João capítulo 1 versículo 12, a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, falando de Jesus. Todos quantos o receberam, recebem dele o poder de serem feitos filhos de Deus, e isto nos dá o aval de podermos orar e dizer Pai, porque Jesus veio fazer isto, religar nossa vida com Deus, e tornar nossa oração não um amaranhado de palavras repetidas, mas um contato com o Pai Celestial. Por isso, Pai nosso. Por que nosso? Porque de todo aquele que crê, de todo aquele que aceita Jesus, ele é Pai. Esses se tornam seus filhos, que está nos céus. Nós vamos ter que ser um pouquinho rápido, né? Veja bem aí o reconhecimento da glória de Deus. A glória de Deus, a sua grandeza, a sua majestade. Deus está nos céus. Agora pode alguém dizer assim, mas o céu é longe, o céu está distante. Será que adianta eu falasse Pai Nosso, mas está nos céus? Será que é difícil? Eu acho que então é difícil e eu falar e ser ouvido. Mas Deus está nos céus, a sua glória enche os céus, o seu trono está nos céus, mas a sua glória também enche a terra, e Deus está no meio, está com aqueles que o invocam em verdade, porque Ele enche toda a terra. Ele não é um corpo, não está limitado em um corpo, em uma geografia, em um ponto geográfico, em um ponto de um lugar na terra, em um lugar cósmico somente. Ele está em toda a terra, Ele está em todo o universo. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. A oração, ela vem aproximar nossa vida de Deus, reconhecer a glória do Senhor, reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer o seu domínio, a sua fortaleza, mas reconhecer que Ele também é nosso Pai, e que nós podemos chegar a Ele com ousadia, porque Jesus fez uma obra gloriosa na cruz do Calvário, pela aceitação da qual somos feitos filhos de Deus,
pela fé em Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Veja bem que oração não é ditar para Deus ordens. Oração não é dizer para Deus, é assim que eu quero, é desse jeito, ó. Te arruma aí para fazer a minha vontade. Não, é isso. Oração é dizer, Pai, eis-me aqui, faça-se a tua vontade. Nada menos é isso do que confiança. Confiar que Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Como é que alguém pode dizer para Deus, faça-se a tua vontade, se esse alguém não confiar, Senhor, a tua vontade é a melhor para mim, não é? E até acima da minha vontade, a mais importante para mim, Senhor, é a tua vontade. Não quer dizer que nós não podemos apresentar para Deus o nosso pedido, pelo contrário, oração também é isso. Apresentar a nossa necessidade, apresentar o nosso projeto, nosso propósito, nossas intenções, aquilo que nós desejamos realizar, aquilo que nós precisamos. Nós devemos lançar sobre o Senhor tudo que nos anseia. A nossa ansiedade deve ser lançada sobre o Senhor. Só que muitas vezes a ansiedade não é só estarmos ansiosos por alguma coisa invisível. Às vezes estamos ansiosos por causa de uma situação de enfermidade na família. Às vezes estamos ansiosos por uma situação financeira. Estamos ansiosos por causa de um problema profissional, um problema no trabalho, no meio da sociedade. É horizontal a coisa, nem sempre é vertical, nem sempre é coisas interiores, sentimentos de aflição interior que nos afligem. Mas seja qual for o sentido da situação que nos leva a ficar ansiosos, ele deve ser transformado. Tudo que nos faz ficar ansiosos, toda a nossa ansiedade deve ser lançada sobre o Senhor, porque a Bíblia diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Orar é crer que Deus cuida de nós. Deus tem cuidado. Esse tem cuidado, ele tem, eu não sei qual é o sentido no original lá, mas ele tem dois sentidos. Esse verbo, essa expressão, tem cuidado, né? Ele tem dois sentidos. O primeiro, Deus tem cuidado, quer dizer, Ele está atento para cuidar de nós. Ele tem um sentimento de cuidado para conosco. Segundo, nós que já confiamos, conhecemos a bondade e a misericórdia de Deus, também pode estar dizendo assim, ó, Deus cuidou de vocês nos dias que já passaram. Deus cuidou de vocês no passado, noutras lutas, noutras ansiedades, noutras aflições, noutros problemas. Deus cuidou de vocês. E vocês estão aqui, estão passando, quem sabe, por outra situação, por outra luta. Mas se lembrem, olhem um pouquinho para alguns os dias passados. Não esqueçam o que Deus já fez. Ele tem cuidado de vocês. Por que agora Ele não vai cuidar? Se Ele já tem cuidado em outros tempos, você sabe disso. Então oração é isso. É reconhecer a misericórdia do Senhor que não nos deixou e que está aqui conosco. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Um exemplo de colocar em oração. Crer que Deus é quem nos sustenta. Mas eu tenho meu trabalho, me sustenta em meus braços. Mas nós devemos reconhecer, irmãos, que nós não teríamos capacidade de Deus nos sustentar. Não nos desse Deus força para isso, não nos desse Deus graça para isso, não nos abençoasse o Senhor, nós não teríamos.
Então não é errado todos os dias, embora você está com o seu trabalho garantido, você tem a sua vida financeira garantida, abençoada, estabelecida ou não. Não é errado você acordar pela manhã e dizer: Pai, cuida de mim, provê o alimento do dia de hoje. Eu sei que eu vou trabalhar porque o meu salário virá no fim do mês, mas provê hoje o meu alimento, provê o alimento de cada dia, o pão de cada dia. Nos dá mais uma vez hoje, Senhor. Isso aí mostra também a frequência de oração. Se nós precisamos de pão todos os dias, de alimento, pão é símbolo de alimento, todos os dias, nós precisamos também de todos os dias nos achegar a Deus e independência, de estar perto do Senhor, de buscar a Deus, de nos achegar a Ele. Porque aqui podemos ver que a oração é para cada dia, o pão de cada dia. Senhor, dá-nos hoje o pão de hoje. Senhor, me dá o pão para todo mês. Quer dizer que eu orando por todo mês, agora até o mês que vem eu não preciso orar? Não, Jesus ensinou a pedir o pão de hoje. O de amanhã você peça amanhã. Isso quer dizer, orou hoje, ora amanhã. Orou hoje, orei recém. Mas eu vou orar mais um pouco daqui a pouco. Não é errado, é bom até. É importante estar na presença de Deus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Será que os discípulos não se entreolharam nessa hora quando Jesus disse isso? Será que os discípulos disseram: por que nós vamos falar em ensinar a orar? Jesus agora falou em perdoar os que nos ofendem. Perdoa-nos assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Jesus ensinou a importância de nós reconhecermos que precisamos do perdão de Deus, e que este perdão, o perdão de Deus para nós no dia a dia, nas nossas falhas, nos nossos deslizes, o perdão de Deus não está condicionado só à misericórdia do Senhor, que é tão grande e infinita para conosco. Está condicionado à nossa prática também do perdão, de poder oferecer aquilo que também nós queremos receber da parte de Deus. Perdoa-nos assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Você quer ser perdoado por Deus, mas vem alguém pedir perdão para você, você não quer. Não perdoo, não aceito o seu pedido de perdão. Continuo no ódio, continuo na raiva, continuo querendo ver o seu fim. Não, o povo de Deus não é assim, nem deve ser assim. Senhor, perdoa-me, porque eu sou cheio de falha, eu tenho muita falha. Perdoa-me, Senhor. Assim como eu perdoo também, Senhor, aquele que me entristece, me ofende, me fez dano, Assim é que Deus tem prazer em nos perdoar também. Não nos deixes cair em tentação. Nós somos tentados. O tentador, ele circula, ele está ao derredor de nós. O mal está perto, o pecado já às portas. As coisas erradas estão aí. As portas estão escancaradas, para entrarmos em caminhos tortuosos e deficientes, e nos chamando, nos atraindo. As vitrines do mundo estão aí, mas nós devemos todos os dias chegar a Deus e dizer: Senhor, não me deixes cair. Nós não podemos dizer assim: Senhor, eu sou bom, eu já tenho tanto tempo de fé, ou eu sou uma boa pessoa, eu sou uma pessoa inteligente, então não tem perigo, o mundo pode. Não faça isso. Não podemos brincar com o erro, com o pecado e com o tentador. Devemos estar dizendo: Senhor, me livra de cair. Senhor, não me deixes cair.
A palavra de Deus diz assim: aquele que está em pé, olhe para que não caia. E o que quer dizer olhe? Olhar é ficar cuidando para tudo que é lado e não, olhar em primeiro lugar, estar na presença de Deus, vigilante, buscando força do Senhor e graça para resistir o mal, a tentação, o desejo sincero, o propósito de agradar e de glorificar a Deus. E aqui na oração está manifesto esse sentimento: Senhor, não me deixes cair em tentação. Cair em tentação, se eu cair em tentação, eu vou pecar. Se eu pecar, eu vou entristecer o teu coração. É a mesma coisa dizer: Paizinho, eu quero que tudo continue bem entre nós. Eu não quero que nada atrapalhe a nossa ligação, a nossa comunhão. Eu não quero nada que venha de alguma forma a tirar a minha liberdade de eu poder chegar a Ti, Paizinho, e dizer: Pai, eu estou aqui para falar contigo. Houve um grande evangelista que, quando foi para uma pregação numa cruzada, foi recebido lá por um pastor. Estavam no hotel lá, né? Eles posando, e aquele irmão, certo pastor, cuidou, aquele grande evangelista, ser servo de Deus, se ele ia orar toda noite, se ele ia orar umas 4 horas por noite, na madrugada, porque ele tinha que pregar na cruzada, começar no outro dia. E aquele pastor ficou cuidando lá, o evangelista. Não que seja isso regra, seja isto uma regra, mas ele ajoelhou-se à beira da cama e ele disse: Paizinho, muito obrigado, porque tudo está bem entre nós. Amém. Se levantou e foi se deitar, levantou-se da oração e foi se deitar. E aquele pastor aprendeu uma lição com tudo. Antes de tudo, orar é tudo está bem entre nós e Deus, é procurar isso. Antes de nós orar é valorizar que tudo esteja bem entre nós e o Pai Celestial. E é chegar-se assim a Deus. E apresentar quando alguma coisa tenta impedir isto, nós não deixar de colocar diante do nosso Deus Pai. Não me deixes cair em tentação, porque eu quero que tudo esteja bem entre nós. Livra-nos do mal. Amém? Que Deus abençoe nossos ouvintes, que possamos orar a Deus, reconhecendo a paternidade desse Pai Celestial, que nos é oferecida, nos é aberta a graça de poder conhecer essa paternidade, reconhecê-la. Ali em João, como eu já citei, 1,12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E assim podemos orar a Deus, nos achegar a Deus, ser ouvidos por Deus, em todas as situações que nós chegarmos a Ele, crendo que tudo que pedirmos em Seu nome, em nome de Jesus, crendo, receberemos. Que Deus abençoe. Quero orar com você, caro amigo, agora. Vamos chegar diante de Deus em oração, em nome do Senhor Jesus, e depois estarei passando ao nosso pastor presidente. Bendito Deus e Pai Celestial, graças damos por essa reflexão na Tua santa palavra. Aquilo que eu não pude transmitir, que me faltou, quem sabe, Senhor, argumentos para deixar mais claro. Que o Teu Santo Espírito venha iluminar os corações. E cada vida nesta hora que está falando contigo, sinta mais e mais perto do Senhor o seu coração. Se incline para Ti, Senhor, e possa sentir esta graça de poder chegar diante do Pai Celestial. Poder estar com a sua vida na dependência, na proximidade, na comunhão com o Senhor. E o Senhor, meu Deus, possa abençoar a cada um dos nossos irmãos, em nome de Jesus, e cada ouvinte, libertando, curando, dando a vitória que está apresentando, pedindo diante de Ti nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradeço, pastor.